noite. Estamos iniciando mais um vídeo, né? Na verdade, uma live sobre temas que eu falo, principalmente de comportamento humano. É um tema que eu amo falar, principalmente quando é comportamento relacionado à família, à criança, adolescente, aos pais. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é a educação consciente. E dentro da educação consciente, gente, quando a gente fala isso, a gente fala não só na educação da criança, hoje eu vou falar mais amplo, na autoeducação, isso é importante, e na educação daqueles seres que estão ao nosso lado, né? Quer sejam os nossos filhos, os nossos funcionários, pessoas que nos olham e pasmem, nós, na grande parte das vezes, nós somos, mesmo no nosso silêncio, nós somos exemplos bons ou ruins para aqueles que estão ao nosso lado. Então, a natureza, ela é muito integrada, muito integrativa, né? Em tudo que se faz. Mas não deixamos sempre de falar da importância que é a educação, principalmente diante dos nossos filhos. Por quê? Gente, nós colocamos na Terra seres os quais nós nos tornamos responsáveis. Quer seja essa gestação, ela foi programada ou não, são seres que nós temos a responsabilidade de educar. E quando a gente fala em educação, não quer dizer só educar na alfabetização. É a educação da emoção, é a educação do comportamento, é a educação da vivência em sociedade, né? E é necessário a gente ter esta visão de que quando nós temos filhos, nós estamos preparando esses seres para viver em sociedade, mas não só isso. Nós estamos preparando esses seres para que eles possam ser o melhor que eles possam, com valores, na educação, no comportamento, naquilo que esse ser vai deixar nessa terra. Exatamente o que é que nós vamos deixar quando a gente for desta terra? O que é que a gente vai deixar do melhor, né? Eu antes achava assim, eu exigia demais de mim, né, em muitas coisas. Eu disse, puxa vida, eu não estou fazendo assim um treino para ser santa, porque eu era muito exigente comigo e com o outro. Eu sou, mas com uma capacidade hoje muito maior de compreensão, né, e de aceitação até com as minhas próprias deficiências. Oi, Vânia, Daniela, boa noite, bem-vindas. Saudade, Vânia. Bom, então o que é que acontece? Dentro disso que a gente chama educar, ou seja, ensinar, falando de forma muito simples, não é só educar em relação a ler, escrever, ser um bom profissional, não. É educar como ser humano, né? Então, quando a gente fala assim, olha, em educar um filho, é necessário, gente, a gente primeiro se educar. Educar, por exemplo, as nossas emoções, elas existem, né? Vamos dar um exemplo. Tia Jane, você é bonzinha, calminha o tempo todo? Não é ser boazinha ou ruinzinha, não, mas eu sou, em parte eu sou calma. Eu sou uma pessoa educada. Eu sou, porque foi um aprendizado familiar e posteriormente foi uma opção minha, ser educada, né? Agora, a gente educar as nossas emoções, não é que elas não existam, por exemplo, a raiva. Às vezes eu sou uma pessoa raivosa, então eu respiro fundo, eu silencio, eu já falei isso uma vez para vocês, eu me afasto para posteriormente resolver o problema, entende? Neste processo de educação não quer dizer, ou seja, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha raiva, que a gente não tenha dissabor, não é nada disso. Com o que eu sinto,
como eu sou, se eu estou em um processo evolutivo, como é que eu posso melhorar a cada dia, entende? Por quê? Porque, por exemplo, os nossos filhos, eles vão se basear naquilo que eles aprenderam e aprendem com a gente, então precisa ter coerência. Meu filho, olha, seja educado. Meu filho, respeite o mais velho. Aí eu, como mãe, não sou educada e não respeito o outro. A criança, ela na grande parte das vezes, na maior parte das vezes, elas aprendem logo no início da vida condicionamento. Depois vem exemplo. Para depois vir raciocínio, vir a lógica. E quando a criança nasce, ela já começa a formar a personalidade dela. E a personalidade dela vai ser a essência dela. Mas aquilo que é parte do pai e da mãe, da vivência da educação, mais aquilo que ela aprende no meio social, mais aquilo que ela aprende na escola. Então, gente, nós não podemos deixar para a escola educar os nossos filhos. A educação maior é nossa. A escola é parceira. A babá é parceira. Vô e vó são parceiros. Mas a educação é nossa. Ou seja, eu tenho uma orientadora que ela sempre falou assim, olha, nasceu, gente, pariu, o trabalho está aí. Agora, qual é a interpretação que eu tenho sobre trabalho? Né? Trabalho é uma coisa ruim. A gente tem uma noção filosófica, eu acho, lá de trás, que trabalho é coisa ruim, trabalho dá trabalho. O nosso corpo, por exemplo, ele está trabalhando, o coração está batendo, a gente está respirando, nosso intestino está funcionando, né? E imagina se o nosso coração agora dissesse assim, ó, eu vou descansar, vou parar, porque eu estou muito cansada. Pum, já era, né? Então, o que é que a gente tem de ideia? Vamos pensar para o lado da educação. A educada trabalha? Dá. Respirar dá trabalho? Dá. A nossa célula está trabalhando, né? Então, nesse processo educacional, é importante que as crianças aprendam, primeiro, gente, os valores. Já falei isso aqui e repito sempre. Quais são os valores que vocês, pais, trazem dentro de vocês? Porque olha só, a família tem um valor, mas aí vai para a escola, passa o dia inteiro na escola. Só que a professora tem outros valores que provavelmente podem ser semelhantes, iguais, mas grande parte das vezes, humor, história de vida, estado emocional e psíquico desse professor, desse cuidador, entendeu? É diferente. Ou seja, então a gente não pode esperar que a escola eduque de tudo. Ensinar valores, não. Tudo começa na família das pequenas coisas, entende? Então, hoje, por exemplo, os pais hoje precisam trabalhar fora, né? E aí, muitas vezes, não, grande parte das vezes, essas crianças passam o dia inteiro sem os pais, né? Ou seja, e eu tenho percebido uma coisa muito interessante, quando é necessário existir uma dinâmica familiar para que quando os pais estiverem com esses filhos, no pouco tempo, que esse pouco tempo tenha qualidade. Porque muitas vezes a mãe ou o pai que está em casa, está responsável por esse filho, pode estar ausente, estando fisicamente presente. Então, esse ato de presença é observar. Por quê? Porque cada comportamento que se tem, gente, existe uma necessidade. Naquela criança que faz birra, naquela criança que tem dificuldade escolar, naquela criança que é mais agressiva, naquele adolescente que é agressivo. E em relação a nós, cada comportamento nosso existe uma necessidade. É uma necessidade de apoio, é uma necessidade de compreensão, é uma necessidade de ajuda. Vamos partir primeiro nós adultos. É uma necessidade de sermos compreendidos. É uma necessidade de aprendermos a fazer diferente, mas a gente não sabe como fazer. Entende? Ou seja, por exemplo, tem situações que eu tive com meu filho adolescente.
que eu queria entender por que X rebeldia? É que é do adolescente. Nós, cada dia, somos reflexo daquilo que nós vivemos. Então, por exemplo, teve a época que o meu filho deu trabalho, muito não, mas deu. É porque é adolescente, porque os hormônios, várias coisas influenciam, mas vamos falar sobre educação e comportamento. Eu tinha muito peso, porque eu trabalhava muito, era eu e ele, trabalhava muito, ele ficava sempre com alguém que estivesse trabalhando em casa. Eu sempre digo, uma época da vida, o meu filho se criou. E olha que interessante, né? Ou seja, a gente sai para trabalhar, digamos que chega a uma certa idade, esse filho que está em aprendizado fica só. E aí, quando os pais chegam, não dá muita atenção, porque tem a casa, porque está cansado, ou pelo próprio estado emocional. Ele não dá trabalho, deixa, tá lá no quarto vendo TV, tá lá quietinho no computador, sem ninguém saber o que está fazendo esta criatura, tá lá no celular. E não existe o contato familiar. Isso é ruim. Mas também, aquela super proteção na qual impede que os filhos tenham a capacidade de braçalidade, com limite, respeitando a hierarquia, gente, isso é importante, o respeito à hierarquia, né? Se não cresce essas crianças assim, sozinhas, digamos, ou com babá, ou na escola, onde as professoras têm que dar conta de um monte de aluno. Então, cresce essas crianças tendo, com imaturidade, sem capacitação, valores, ou não tendo alguns valores, entende? Olha como é interessante o processo educacional. E aí crescem essas crianças assim, sem direcionamento. Elas aprendem por si só a se defenderem, a trabalhar a própria solidão, sem muitas vezes a estrutura pela falta de imaturidade neurológica, cerebral e emocional. Entende? Olha, eu li um artigo que eu vou ler para vocês agora que eu achei interessante em relação à atualidade. Fala-se o seguinte, que por os pais trabalharem, precisarem mesmo, pela própria sobrevivência, trabalhar assim manhã, tarde, chega à noite, olha o que ele fala. Isso leva ao individualismo da criança e do adolescente, viu? Individualismo, egocentrismo, vaidades, acomodações, diversões exageradas eletrônicas, e isso fragiliza a estrutura familiar. Então, cresce um adolescente que aprende a ver só. Come de qualquer jeito, aprendeu. E aí, pela própria necessidade da dinâmica familiar. Aí, quando você vai conversar com esse adolescente, eu me viro, eu sei, você entende? Então, na verdade, ou seja, nem bloquear esse ser humano, mas observar quais são os valores os quais esses filhos estão crescendo, né? E segundo Antônio Carlos Gomes, ele fala assim, ele é um dos idealizadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele fala o seguinte, que hoje há uma perda de referência em relação aos valores considerados importantes para o desenvolvimento de uma base sólida. Porém, segundo ele, não basta apenas estar presente. É preciso saber educar de forma correta. Que o desafio está na qualidade dessa convivência e que deve ser marcada por um forte componente de presença educativa. Né? Então, estar presente não é só o físico. E uma das coisas que é muito interessante é o que pode prejudicar esse processo, né? Ou seja, de uma educação consciente. Primeiro, medo.
Qual é o pai e a mãe que não tem medo do processo educacional? Qual é o pai e a mãe que não tem medo de não dar conta? Qual é o pai e a mãe que não tem medo de ir lá na frente e não estar presente? E se não tiver presente, como vai ser esse filho? Qual é o pai e a mãe que não tem medo de não dar conta financeiramente, da educação, da saúde, de dar o melhor para o filho? Então, o medo, né? Ou seja, a gente ter a consciência, primeiro, nesse processo de educação, eu, pai, eu, mãe, como é o estado emocional, psíquico? Qual é? E se não tá bom, gente, não é ter vergonha, não ter medo, porque pai e mãe, a gente não sabe tudo. Primeiro é a consciência. Como é que eu sou como ser humano? Eu sou agressivo, eu sou passivo, eu sou o caminho do meio, onde é que eu preciso melhorar? Entendeu? Se assumir como ser humano, porque esse processo não é só a criança. Ou seja, antes eu olhava muito a criança, mais a criança, sempre olhei os pais. Mas hoje eu tenho uma visão para os pais, eu posso dizer, é de aconchegar os pais aqui dentro, né? Porque, assim, existem muitas dificuldades e às vezes, ou seja, vou dar um exemplo. Vamos tirar espelho. Aí o filho tem 6, 7 anos e existe isso mesmo. E volto a dizer aqui, não tem julgamento, gente, sempre que eu falar com vocês, né? Qual é a dificuldade? É ele. Não, não é ele, sou eu. Eu, mãe, eu, pai, o que é que acontece? Por que é que eu não consigo dizer um não? Por que é que eu não consigo dar um limite? Ou seja, e eu sempre digo, criança, gente, não é um adulto pequeno, mas criança tem o direito de se expressar e de falar como nós temos. Agora, qual é a dificuldade hoje? Até mesmo porque os pais trabalham fora há muito tempo, às vezes tem o peso na consciência de estar trabalhando fora, de ficar ausente. Aí vem o segundo prejuízo nesse processo educacional. Eu falei primeiro medo, a superproteção, né? Não pode chorar, não pode sofrer, não. Ou seja, é dado para essas crianças e para esses adolescentes uma conduta que eles não estão preparados. E aí o que acontece? Esses adolescentes lá na frente não sabem trabalhar o não sabem limites, não respeita os pais e as mães, tem dificuldade de ter amigos, entende? Nem o excesso do não, nem o excesso do sim. Esse caminho do meio é difícil, mas aí, gente, todo o nosso processo evolutivo, seja ele qual for, o caminho do medo, o do meio é difícil, né? E uma outra coisa também que prejudica essa educação consciente, primeiro foi o medo, a superproteção, é o automatismo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Esse é um processo, ou seja, eu vou tendo uma vida automática e eu não olho para o lado, eu não me olho, eu não olho para o vidro. Esse é um tipo de automatismo. Qual é o outro tipo de automatismo? O outro tipo de automatismo é eu repetir a minha história de processo educacional, de processo emocional e eu passo isso para o meu filho e aí nem fica bem eu, nem fica bem o filho, nem fica bem a família, e nem fica bem o filho na escola, e não fica bem eu no trabalho. Ou seja, o automatismo pode fazer isso. Bom, tá bom. E como é então que eu posso ter uma educação consciente? Passos. Veja, não existe regra de bolo, mas existem passos que a gente pode fazer. Esse dá, esse não deu certo, então eu vou por esse, eu vou melhorar isso que eu aprendi. Ou seja, a primeira coisa é o autoconhecimento e sempre procurar, né? Melhorar cada dia. Então, como? Primeiro, a inteligência emocional. Eu fiz um curso, né? Semana passada eu acabei uma formação de inteligência emocional. Gente, como eu mudei. Mais ainda, né? A gente sempre está em um processo de mudança constante, mas a inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, eu entender o que eu sinto, eu entender o que o outro sente, em um processo de discussões, como que eu vou agir. Não é fácil, mas não é impossível. Gente, eu sempre sou posta em prova na vida, de acordo com o que eu oriento. Olha que interessante.
eu faço um curso, vamos pensar, inteligência emocional. Eu tive que pôr em prática na minha vida pessoal, minha inteligência emocional. Quer dizer que eu não tive? Eu tive. Veja, vi a emoção, vem. O que é que você faz com ela? Porque aí a gente começa a ser dono de nós mesmos. Entende? Isso é importante. Ou seja, porque como é que eu vou educar o meu filho? Né? Então precisa-se ter, gente, um controle. E isso eu vou dizer a vocês. É um processo de contínuo. A gente está nessa vida em aprendizado. Para que no final da nossa vida, o que eu fiz do melhor? De forma consciente, aquilo que eu não consegui. Mas veja o que eu consegui. Entende? Não viver uma vida automática. Né? E olha só, é uma coisa interessante que no processo de educação existe o choque de hoje de geração. Existe. A gente não pode evitar que um filho chore, que um filho grite, que o filho bata uma porta. Isso a gente não tem como evitar, né? Porque eles estão em aprendizado de como controlar as emoções. Agora, o que eu, pai, e eu, mãe, faço com esse comportamento de uma forma educativa, aí é diferente. Entende? Não é deixar, não é isso, porque precisa ter o respeito. Porque se essa criança, se esse adolescente não aprende a ter respeito, como é que ele vai ser posteriormente um bom profissional? Lá na frente vão ser pessoas que não sabem trabalhar a frustração. Eu achei muito engraçado. Hoje o pessoal fala assim, agora é a geração do mimimi. Eu digo, mas meu Deus, o que é a geração do mimimi, né? Ou seja, hoje, prestem atenção, os nossos pais aguentaram mais tempo duro que nós. Aí nós assim, aguentamos tempo duro. Os nossos filhos menos que a gente. Porque está ali o medo, está ali o automatismo, está ali a superproteção, está ali a falta do limite. Mas quando a gente educa, a gente não vai moldar os nossos filhos no quadradinho, ou seja, respeitar a essência dele. Então imagina como às vezes é difícil respeitar a essência, mas dar o limite para que ele não perca o direcionamento da vida. A perfeição? Não. Mas se a gente se torna consciente da nossa função e obrigação mesmo, de pai, de mãe, de professor, de avô, de tio, de babá, de cuidador, gente, a nossa responsabilidade é muito grande conosco e com o outro. Então, um dos passos é a gente trabalhar a inteligência emocional. Um outro passo importante, religiosidade. Eu não digo religião, embora para mim, no meu conceito, religião é importante, mas muitas vezes eu tenho religião e não tenho religiosidade. Então eu digo religiosidade. E a religiosidade está baseada nos valores. Respeitar o outro e respeitar a si. Amar o outro e amar a si. Fazer ao outro aquilo que eu quero que faça para mim. A ética, né, como ser humano. Entendeu? Então, a religiosidade, por incrível que pareça, ela fortalece as nossas forças de caráter. Ela fortalece o nosso caráter, ela nos dá consolo nas nossas dificuldades. Então, um degrau, a religiosidade. Porque se a gente não adquire a religiosidade, o que é que acontece? A gente vive em um mundo sem fé, sem esperança. Então, para quê? Entendeu? E nos momentos de dificuldade, a gente vai segurar só em um outro. Aí eu vou me segurar no meu marido. Se o meu marido tiver numa situação também que ele precisa ser apoiado, né? Então eu vou me segurar só no psicólogo. O psicólogo vai ajudar. O médico vai ajudar. Mas essa força maior, gente, essa força que vem da fonte criadora que nos criou, gente, é um bastão e tanto. E aí, quando a gente tem a religiosidade, a gente ajuda os nossos filhos a adquirir valores para si e para o outro. Uma outra coisa, os valores familiares, é um outro degrau. Quais são os valores da família de vocês? Olha, vão no Google e veja assim, valores, escala de valores. E tem milhares. Tentem vocês, esposo e esposa, juntar o valor de cada um. Quais são aqueles
que tenham sintonia. Quais são os valores de vocês que não caminham juntos? Mas como é que eu posso juntar o valor um com o outro sem que eu perca a minha individualidade como ser humano? Porque aí vai ser uma média para os nossos filhos. Eles crescerem com valores de respeito às pessoas, não é? Não é se calar, o respeitar o outro não é não mostrar a sua individualidade. É como eu vou fazer. Porque, gente, na vida existe hierarquia. A gente precisa respeitar o ambiente que a gente trabalha, o nosso superior, precisa respeitar o nosso professor, precisa respeitar os nossos pais, os nossos avós, precisa respeitar os amigos. Se a gente não aprender isso, como seria então uma sociedade desequilibrada? Entende? Uma outra coisa que seria a disciplina. Disciplina quer dizer grosseria, não, mas a vida inteira a gente vai ser assim, não também, né? Ou seja, como eu posso falar com firmeza? E às vezes a nossa firmeza, a outra pessoa, ela pode encarar como uma agressividade, pode, ou porque não sabe ouvir, ou porque não sabe trabalhar naquele momento a emoção. Veja, cada comportamento existe uma necessidade por trás, né? Então, uma disciplina que seja uma disciplina positiva, que ao mesmo tempo que a gente mostre aquele comportamento que foi inadequado, é mostrar para essa criança, esse adolescente, que ele não é isso, ele teve este comportamento, né? Então, a disciplina positiva é outra coisa. A conscientização, ou seja, eu me conscientizar como eu sou como ser humano, como eu sou exemplo para esse filho, tem que ter essa autoconsciência. E ajudar os nossos filhos a ter consciência do comportamento que eles têm. Vai ter embates? Vai. Às vezes vai ter batição de porta? Vai. Né? Às vezes vai dizer, não concordo. Vai, porque são seres diferentes. Né? E criança e adolescente, não é porque são criança e adolescente, assim, você faz e eu mando. Não. Tem uma lógica. O cérebro, hoje ele estudando cérebro, ele é a nossa mais linda ferramenta, né? E quando a gente, a depender da nossa história, a gente vai formando crenças nas nossas vidas. Essas crenças, elas vão nos dando a estima, boa ou ruim. O medo, a coragem, medo todo mundo tem, mas esse medo me paralisa ou não. Este medo me faz pensar se eu sou capaz ou não. Entendeu? Ou seja, nem o excesso, nem a permissividade. Eu estava lendo essa semana, né, uma parte da Bíblia que eu achei muito interessante. Às vezes, por incrível que pareça, embora eu seja firme, eu tenho um lado, às vezes, duro de falar, mas não agressivo. Mas eu tenho. Mas eu também tenho aquele meu lado muito manso, né? E eu tento buscar esse equilíbrio. Eu estava lendo na passagem da Bíblia essa semana, sexta-feira, que quando Jesus estava no templo, na hora que ele foi tirar os vândalos, né, do templo, os invasores do templo, ele pegou o chicote, né? E é muito interessante. Então, eu vejo muito as coisas, as interpretações, a Bíblia, cada momento da sua vida você tem uma interpretação diferente. Então eu pensei, quais são os vândalos do meu templo? Né? Primeira coisa que eu pensei. Um dos vândalos do meu templo, às vezes, é a raiva, sabe? Um segundo vândalo do meu templo, às vezes, é a impaciência. Bom, e aí o que é que eu vi? Se eu ficar assim, minha raiva, não, eu tenho que ser firme para que eu mude, para que eu não seja agressiva. Não é, não. Então, quando Jesus foi tirar os vândalos, ele foi com firmeza. Não foi com nhenhenhê. Entendeu? Mas tem momentos que a gente precisa de nhenhenhê, né? Ou seja, a parcimônia, a paciência, a conversa, mas às vezes a firmeza, mas com respeito ao outro. O outro muitas vezes não vai entender como nós, muitas vezes, não entendemos. Quando o outro vem falar alguma coisa pra gente, aí o nosso ego toma conta. Às vezes a nossa vaidade toma conta, né? Então veja que o educar de forma consciente, antes de qualquer coisa,
requer a autoeducação, a autoconsciência, porque senão fica cego guiando cego. Eu estava conversando com o meu filho hoje, né? Eu disse, meu filho, diga uma coisa que você gostaria que eu tivesse feito diferente. Gente, eu quase caí das pernas. Sabe o que ele me falou? Ele disse a superproteção. Entende? Então, por exemplo, muitas das coisas que eu falo aqui para vocês, eu tive dificuldade. E aí eu comecei eu tinha consciência, eu não conseguia pela emoção, por causa da minha história, eu queria fazer diferente. Eu fui sempre assim, uma mãe firme, amorosa. Mas uma época da vida eu fui super protetora. Veja, e aquilo que a gente vivencia, queira ou não queira, está fazendo parte da nossa história. E ele me falou isso hoje, né? E eu tenho consciência disso. Então, quando eu digo firmeza, a nossa firmeza antes tem que ser com nós, né? Mas a firmeza vem a partir da consciência, tá certo? Os escapes, eles vão existir. Quem é o diabético, às vezes escapa com doce, quem é o celíaco, às vezes escapa com pão, né? Quem é, às vezes, grosseiro, está em processo de querer melhorar, escapa com a grosseria, ou seja, existem os escapes. É por isso que é necessário o estar presente, né? Ou seja, a consciência. E naquele momento que sentir, não, eu estou fraco em tudo, eu estou fraco na emoção, eu estou fraco no meu propósito, busque ajuda. Porque vocês têm vidas que dentro do que vocês possam, vocês façam o melhor. Então, a educação consciente, ela é importante, gente, por mais que dê trabalho, é uma estrada maravilhosa para seguir, viu? E é muito interessante, e cada vez que a gente vence, a gente tem uma sensação de bem-estar. Eu venci, eu consegui, eu amei, eu me amei, entendeu? Foi difícil para mim, como eu posso refazer, entendeu, gente? Então, esse era o tema da noite, eu acho muito importante para vocês, tá certo? Estou aí com um projeto novo, em breve falarei para vocês, mas sempre com um grande objetivo, sabe? É o objetivo de poder ajudar. Aquilo que eu tive, veja, a minha história, não quer dizer que vai ser igual a de vocês, mas dentro do que eu passei, dentro das experiências que eu tenho, das mães que eu acompanho, que têm sucesso, e aquelas que têm a dificuldade, mas estão caminhando e se esforçando. Ou seja, gente, a vida precisa ter um sentido. A chegada de um filho tem um sentido, entende? Ninguém nasce por acaso, ninguém está aqui por acaso. O universo, essa força maior, não está ausente de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque quando eu sempre penso assim, no nosso último momento de vida, eu imagino, né? Eu imagino que o meu ser maior, a minha consciência maior, vai perguntar, obrigada, Elza, vai perguntar, o que fizeste da vida que eu te dei, a própria vida? E o que fizeste dos filhos que eu te confiei? Levem com vocês para sempre essas duas perguntas. Tá certo? Então, uma boa semana para vocês, uma boa noite, e daqui 15 dias nós nos encontraremos. Beijo a todos.